nome é Ellen, eu sou discípulo dos pastores, né, da pastora Lu e do pastor Rodrigo. E eu quero compartilhar um pouco com vocês de casa também, aquilo que o Espírito Santo tem mexido comigo. E assim, para mim foi uma palavra tão simples, mas ao mesmo tempo, quando ela é vivida, ela é muito poderosa. E talvez você vai falar assim para mim: Ellen, eu já ouvi tantas vezes isso que você falou. Mas a pergunta sempre quando eu escuto algo que eu já sabia, que eu já vi outro pregador falando, é se eu estou vivendo aquilo. Porque sempre quando o Senhor, Ele nos dá uma palavra que a gente já ouviu, é sinal que nós temos que nos aprofundar naquele tema, naquela área, naquela mensagem, né? Então, eu quero que você, se você tiver aí com a sua Bíblia, mas também a Tainá vai colocar aqui pra gente, João, no capítulo 3. E aí, nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Nós vamos colocar três livros aqui pra gente conversar um pouco. E é no livro de João 3, Filipenses 3, também, se você quiser já marcar aí na sua Bíblia, Filipenses 3, para adiantar. E aí, você vai poder acompanhar aqui no nosso telão. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Estão bem? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Se você já achou, diga amor. Amor. E se você não encontrou, fala Cristo. Todo mundo. Você de casa também, fala Cristo se você não achou, que eu te espero. Bom, queridos, feche seus olhos e vamos orar. Querido Espírito Santo, como é bom nós estarmos juntos, ó Pai. Muitas vezes de uma forma limitada, mas nós estamos juntos em espírito. Porque o Senhor não se limita a um prédio. E por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento. Que o nosso coração, ó Deus, seja um coração, uma vida, Pai, totalmente atenciosa com a sua palavra. Que haja temor e tremor diante da sua palavra, Pai. Que não seja somente eu falando aqui, mas o teu Espírito, Pai. Colocando, Senhor, a sua vontade, confirmando aquilo que os teus filhos precisam ser confirmados, trazendo a revelação ao qual nós precisamos também, Pai. Nós entregamos esse momento ao Senhor, nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, Pai, que todas as outras vozes que às vezes abafam a sua voz, Senhor, que seja, Pai, colocada no mudo agora, seja problema, seja vida emocional, financeiro, qualquer tipo de voz, ó Pai. E nós declaramos que a sua voz seja soberana sobre a nossa vida, que a nossa vida, Pai, seja totalmente entregue ao Senhor e nós possamos, ó Pai, depois dessa palavra, viver mais e mais profundo, Senhor, no teu evangelho, no teu reino, cumprindo, Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Muito obrigado, Espírito Santo. Toma, Senhor, cada vida, a minha vida, nós nos rendemos a Ti, Pai. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Amém. Você pode dizer amém comigo? Amém. Então tá bom. Queridos, a mensagem de hoje é um novo nascimento. Eu coloquei o nome dessa mensagem, um novo nascimento, porque eu percebo que durante muito tempo, eu tenho 5 anos de cristianismo, foi 5 anos que eu me converti, 5 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Só que eu percebo que muitas dessas vezes, depois de muito tempo de caminhada, tem coisas na nossa vida que a gente precisa ainda romper. Como o pastor até ministrou aqui, tem muita coisa que a gente precisa morrer. Morrer para os nossos desejos, morrer às vezes para algum vício, algum pecado, algo. E isso não é diferente na minha vida. Só que eu percebo que às vezes pode passar anos e anos, meses e meses, eu acabo errando da mesma forma. Uma conduta minha, um pensamento meu não mudou. Mesmo depois de anos e anos de evangelho.
Eu não sei quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você conhece Jesus. Mas com certeza na sua vida você fala assim, Ellen, eu tenho isso dentro de mim, eu não consigo vencer. Toda vez que acontece algo, parece que eu desmorono. Eu não sei o que acontece comigo. Eu me sinto fraca, acaba a minha fé, a minha esperança. Eu quero chutar o balde, eu quero chutar o pau da barraca. Todas as vezes eu não consigo vencer isso. Parece que eu nasci de novo, só que eu fico nessa oscilação de nascer de novo, ter um novo homem, a nova identidade que Cristo me deu. Só que ao passar do tempo, parece que eu volto às mesmas práticas. Parece que eu volto com o mesmo pensamento. E eu sempre tenho que ficar lutando com isso. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo várias vezes. E uma vez, a minha discipuladora, a pastora Lu, eu cheguei para ela e fui confessar um pecado para ela poder me ajudar e ela me deu um choque de realidade. E a partir daquele dia, foi como se fosse uma chave virada na minha vida. Porque ela falou assim para mim, filha, de novo isso? Filha, de novo, toda vez que acontece determinada situação, você entra numa crise emocional. E aquilo me deu um choque. Ela não quis me humilhar, ela não quis me rebaixar, não. Ela só falou, filha, você está lutando há tanto tempo com isso, quando que você vai vencer? E eu percebi que naquela área não existia a nova Ellen ainda. Estava a velha Ellen, a antiga Ellen. A Ellen ao qual não conhecia Jesus ainda. E ela queria ter o controle daquela área, que é a área emocional. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a entender que Jesus, naquela área, ele não governava. Que Jesus, ele não tinha a liberdade, como a gente cantou aqui, fique à vontade nessa área da minha vida. E aí, por isso que eu falei para você, a partir desse momento, eu comecei a focar nisso e deixar o novo nascimento prevalecer. E aí eu quero contar a história para você de Nicodemos. Ele foi um fariseu e, de consequência, ele se converteu a Cristo. Ele era o mestre da lei, ele conhecia toda a Bíblia, toda a Torá, ele conhecia os mandamentos, o Pentateuco, ele conhecia toda a lei de Moisés. Ele era um cristão. Ele estava na igreja. Ele estava envolvido com os discípulos. Ele estava envolvido com o que Deus tinha para a igreja, pelo propósito de Deus. Só que, em uma pergunta, ele começou a questionar a si mesmo. E começou a tentar ser uma nova criatura. Então, João, no capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Agora olha no verso 3. Jesus, ouvindo isso, respondeu para ele: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu quero parar um pouquinho nesse versículo. Olha só, a Bíblia está falando no verso 3 que Nicodemos, no verso 2, ele reconheceu quem era Jesus, os milagres que ele fazia, quem Jesus era e da onde que ele tinha vindo. Falou: Jesus, o Senhor só pode ser de Deus. O Senhor só pode ter sido enviado do Senhor. E aí Jesus, ouvindo isso, falou assim: Nicodemos, você
entendeu quem eu sou. Você cantou, eu quero conhecer Jesus. E aqui Nicodemos estava conhecendo Jesus. Só que Jesus vai e fala: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a primeira condição para a gente ver, nós precisamos saber quem é Jesus. E esse é o nível mais superficial do reino. A gente conseguir ter um olhar, um panorama do reino de Deus. Nós precisamos reconhecer isso. E aí, ver o reino de Deus está atrelado a uma esfera natural. Não é numa esfera espiritual ainda. Eu começar a ver o reino de Deus aonde eu estou andando, com as pessoas que eu estou me relacionando. E aí, quando Nicodemos ele se depara com isso, foi como eu falei para você que a minha discipuladora fez, deu um choque de realidade em mim. E aí eu te pergunto, você está vendo o reino de Deus? Você já teve esse choque de realidade? E aí, por que Jesus falou isso para o fariseu? Como eu falei para você, os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, eles conheciam toda a Bíblia. Todo o Antigo Testamento eles conheciam de cor salteado. Todos os profetas maiores, os profetas menores, todos. Tudo que estava escrito. Porque os judeus, eles são ensinados desde pequeno. Desde pequenininho a ir ao templo, a ofertar, a estar no templo e fazer os sacrifícios, os holocaustos, tudo. Tudo que estava escrito na lei de Moisés. Tudo que está escrito em Levíticos, tudo que está escrito em Deuteronômio, eles sabiam tudo. E eu estou falando isso para você porque Jesus estava falando com um cristão. Ele não estava falando com uma pessoa que era ímpia. E aí ele vem aqui hoje e traz você para perguntar para você e para mim: você está vendo o reino de Deus? Você reconheceu que eu vim de Deus, eu vim do Pai. Mas você nasceu de novo para você poder ver o reino de Deus? Porque aqui Nicodemos, representando o cristão e o fariseu, eles só cumpriam a lei. Eles não conheciam a graça ainda. Então tudo que eles faziam era para merecer algo. É isso que a lei nos traz. Eu preciso cumprir os mandamentos, eu preciso cumprir o que está escrito em Levíticos para que o Senhor não se ire contra mim. E isso era uma realidade. Se você lê o livro de Levítico, é só lei, a lei que determinava a vontade de Deus. E aqui, a lei por si só, ela mata. Quantas vezes você já falou, ó, eu estou cumprindo isso na Bíblia, mas nada acontece na minha vida. A Bíblia diz que eu tenho que ser submissa ao meu marido, e eu estou sendo submissa, mas eu não vejo transformação na minha casa. A Bíblia fala que eu preciso ser dizimista, e eu estou dizimando todos os meses, eu sou fiel com dízimos, com as ofertas, mas nada acontece na minha vida. Aí os solteiros falam, Ellen, eu estou me guardando e parece que nada acontece comigo. Eu não conheço uma pessoa de Deus para mim. Eu me afasto da imoralidade, eu me afasto de tudo aquilo que é ímpio. Mas parece que nada acontece. Eu estou na igreja, Ellen, mas nada acontece. Todo domingo é a mesma coisa. Toda semana é a mesma coisa. Isso era o que acontecia com os fariseus, com a lei, perdão. A lei foi instituída e aquelas pessoas elas cumpriam porque senão ia acontecer algo com elas. E quantos de nós, muitas vezes, a gente obedece a Bíblia,
somente com a intuição, com o objetivo de não acontecer nada de ruim com a gente. E aí chega um determinado tempo, como eu falei, da caminhada cristã, nós nos pegamos cansados. Nós nos pegamos sobrecarregados, de saco cheio, querendo chutar o balde. Querendo desistir da igreja, querendo desistir da família, querendo desistir dos nossos filhos. Eu falo nossos porque eu já estou pensando no meu futuro. Eu não tenho filho ainda. E era isso que a lei colocava. E a lei, ela foi instituída somente para mostrar que nós somos pecadores. O objetivo de Deus estabelecer a lei foi para que nós, olhando para a lei, conseguíssemos analisar nós e falar: eu estou totalmente fora da vontade de Deus. A minha conduta é totalmente fora da lei do Senhor. Mas isso não é para trazer condenação para você. É para trazer alegria. Você sabe por quê? Ellen, como que vai trazer alegria? Você está falando que eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a lei, eu vou conhecer a vontade de Deus e vou ver que eu estou totalmente fora, que eu não cumpro isso que está escrito e eu vou ficar feliz? Sabe por quê? A lei, ela foi instituída para mostrar que nós somos pecadores, mas que nós precisamos de um Salvador. Os holocaustos que aconteciam no Santo dos Santos era para o perdão dos pecados, era para a purificação do povo de Deus. E aí, quando eu e você, nós entendemos que nós estamos querendo ver o reino de Deus somente pelo cumprimento da palavra, e aí a gente consegue identificar: eu sou um pecador e eu preciso de alguém, eu preciso de um sacrifício que me tira desse mundo de trevas, que me tira dessa natureza em ruínas e me leva a ser alguém limpo, purificado, santo, perfeito. É por isso que quando a gente fala que a obediência da lei por si só não gera nada em nós, é por causa disso. Porque a gente só fica assim: ai, pastor, eu sou uma pecadora, eu não sou perfeita, eu sou humana, pastor. Eu falo, né, porque todo mundo, quando tá ruim, tá em crise, tá com problema, a gente corre para os pastores da igreja. E não é errado, tá certo, a gente tem que correr mesmo. Só que aí entra na autocomiseração. Nós nos fazemos de coitadinhos e falamos: ai, não tem como, eu não vou vencer, porque é impossível cumprir a Bíblia, é impossível ser como Jesus. E aí, quando a Bíblia fala pra gente nascer de novo, não é somente pra gente confessar a Cristo. A gente vir aqui na frente, levantar as nossas mãos e falar: eu reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entrego minha vida a Ele, escreve meu nome no livro da vida. Cada um faz uma oração e a gente entrega. Isso é o início de uma caminhada. Isso é o início de um novo nascimento. Esse é o início ao qual o Senhor vai fazer através de nós a proposta, o propósito, o plano, o objetivo, o chamado que Ele tem na minha vida e na sua. É por isso que a gente vem aqui no final do culto e nós perguntamos se a palavra falou com você, se você quer entregar sua vida a Jesus. Porque nós queremos que você não viva mais somente pelo cumprimento da lei. E você começar a se esforçar com a sua própria força. Não. E aí, falando disso,
A Bíblia vai falar sobre uma justiça própria. Um ato de justiça que está em Tito no capítulo 3. E aí só quando nós confessamos a Cristo, nós não vamos conseguir ver o reino de Deus. Mas quando a Bíblia fala, você tem que nascer de novo, ela está falando assim, que nós temos que nascer do alto. Nós temos que nascer de lá de cima. Temos que nascer para um novo governo. Temos que ser regenerado, gerado de novo. E aqui Jesus está falando novamente, eu vou bater muito nessa tecla hoje. Ele está falando com um cristão. Ele está falando com Nicodemos, um expert na Bíblia. E ele fala para Nicodemos, você precisa nascer lá do alto. Nascer do alto. Você precisa ter uma mentalidade do alto. Você precisa ter um novo espírito. Você precisa ter um novo coração. E a mesma coisa que ele fala para mim e para você. E aí Tito capítulo 3 no verso 5, ele fala assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Se nós somos salvos, não é por causa de atos de justiça por nós praticados. A nossa salvação, esse novo nascimento, não é pelo que eu pratico. Não é pela minha justiça própria. Não é pelo esforço, o seu esforço, pela obediência do que a Bíblia diz. A salvação vai ser devido à misericórdia de Deus. A sua salvação e a minha salvação é devido ao poder regenerador do Espírito Santo. Ele nos regenera, ele nos dá algo novo. Por isso que nós cantamos aqui vinho novo. Talvez você pode falar para mim, Ellen, eu estou há tanto tempo na igreja, mas não mudou. Quando eu me comparo, antes de eu conhecer Jesus e depois, para mim não mudou muita coisa. É porque você não nasceu de novo ainda. Porque os atos de justiça por você praticado, você está querendo essa salvação. E a Bíblia diz aqui em Tito 3,5 que é somente pelo lavar do Espírito Santo. É somente quando a gente fala, fique à vontade, Senhor. Me lava, me purifica, me gera outra pessoa, outra natureza em mim, outro DNA em mim, outra personalidade em mim, outra mentalidade em mim, Senhor. E aí, imagina você olhando para Jesus e ele falando que você precisa nascer de novo. Porque senão você não vai ver o reino. Você não vai conseguir discernir aquilo que está acontecendo ao seu redor. E nós estamos num tempo muito propício para isso. Olha só, eu estava conversando aqui com a Tainá no início do culto e a gente conversando, eu falei, a gente nunca imaginou que a gente ia estar vivendo uma pandemia em 2020. Faz quanto tempo a gente não vivia uma pandemia? Eu particularmente não lembro. A última pandemia que eu me lembre foi da gripe suína, H1N1. Foi a única. E eu acho que eu era do tamanho da sua filha. Quantos anos ela tem? 9. Por aí. A única vez que eu lembro de uma pandemia. Depois veio a dengue, depois veio outras doenças, depois veio chikungunya, ebola e começou várias epidemias vindo. Mas nesse caos todo que aconteceu no Brasil, eu me lembro somente do H1N1, que tinha que passar álcool gel, que tinha que toda hora lavar a mão. Eu não sei se você lembra, né, desse ebola, das outras Zika vírus.
Mas olha só o ambiente, olha só o que está acontecendo nos nossos dias. E o Senhor está falando, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Você não está discernindo o que está acontecendo no mundo natural. Lembra que eu falei que o ver é na esfera natural. E aí a gente pergunta, como que Deus está fazendo algo nesse caos? A gente só vê mais mortes e mortes. A gente só vê multiplicando esse maldito vírus. Eu estou cansada. Eu não quero mais esse vírus. Eu não quero mais ficar trancado dentro de casa. Eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais meus filhos. Eu não aguento mais meu marido, minha esposa. E aí a gente começa a murmurar e começa a reclamar de algo que nós não estamos discernindo o que está acontecendo. Porque nós estamos deixando a nossa velha natureza aflorar. Nós estamos deixando o nosso velho homem. O velho homem é aquele que não conhece a Cristo. Aquele que é dominado pelo pecado. Aquele que tem a natureza adâmica. Que precisa se esforçar, que precisa fazer algo para mudar alguma coisa. E aí eu queria dar o exemplo para vocês de Paulo. Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 3, ele começa a falar sobre a igreja de Filipe, e ele começa a falar, olha, cuidado com as pessoas que estão dentro da igreja. Cuidado, no verso 2 ele fala, cuidado com os cães. Coloca Filipenses 3, 2. Na versão NVI ele fala, cuidado com os cães. O que é os cães? Os cães é os maus obreiros. As pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão vivendo esse novo nascimento. As pessoas que estão dentro da igreja e são maus. Que não estão vendo o reino de Deus. Aqui ele está falando para a igreja. Com os maus, repete comigo, obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Circuncisão eu vou colocar aqui como uma conversão. Porque a circuncisão, transferindo para o Novo Testamento, ela é essa separação de algo. Porque no Antigo Testamento tirava o prepúcio lá, né? Aquela pelinha lá do órgão masculino. E aí, quando Paulo está falando falsa circuncisão aqui, não é no corpo físico. Aqui é no coração. E aí ele falando, cuidado. No verso 3, e aí ele fala, porque a verdadeira circuncisão é quando é nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne, não tem confiança alguma no seu próprio esforço. Essa é a verdadeira circuncisão, essa é a verdadeira, esse novo nascimento, quando a gente entende que nós não podemos confiar na nossa carne. Nós não podemos confiar no nosso esforço próprio para adquirir algo de Deus. E aí Paulo começa a falar tudo o que ele era. Paulo também, ele era um fariseu. Ele era um mestre da lei. Ele conhecia totalmente a Bíblia. E ele começa a citar várias coisas que ele fazia. No verso 5 ele fala, eu fui circuncidado no 8º dia. Pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu sou fariseu. No verso 6, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ninguém podia falar nada de mim, porque eu cumpria totalmente o que a Bíblia falava. Só que da mesma forma que Paulo era um fariseu e Nicodemos ele era um fariseu, eles estavam somente cumprindo a Bíblia para não acontecer algo ruim
de Deus a eles. E eles não compreendiam o princípio do cumprimento da lei. Até que Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus, indo para Damasco. Até que Jesus falou: Paulo, por que você me persegue? Por que você está correndo para aniquilar a minha igreja? E ali começou o novo nascimento de Paulo. Nós só vamos ter esse novo nascimento quando a gente conseguir entregar o nosso coração, entregar a nossa vontade, entregar a nossa mentalidade, os nossos sonhos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que envolve a nossa vida a Ele. É só assim que eu e você nós vamos conseguir ter esse novo nascimento. E aí, em João, no capítulo 3, eu vou continuar a história de Nicodemos. João, capítulo 3, no verso 4. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho, Jesus? Lembra que Jesus falou: você só vai ver o reino se você nascer. Se você nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta: tá, e como que eu vou nascer de novo se eu sou velho? Como que você vai nascer de novo se você é adulto? Ou se você é jovem? E aí terminando o verso. É claro que eu não posso entrar pela segunda vez no ventre da minha mãe e renascer. No verso 5, Jesus diz: digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nessa versão, quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? O que está escrito aqui? Mas não é ver? No verso anterior que a gente leu, não estava ver? Sim ou não, gente? Vocês estão aí? E aqui está o quê? Para ver o reino de Deus, você confessa Jesus com a sua boca e crê com o coração. Romanos, capítulo 10, verso 9. Para a gente ver, foi o que o Nicodemos fez. Jesus, para você fazer esses milagres, essas maravilhas, o Senhor só pode ter sido enviado de Deus. Ele não confessou Jesus? Ele confessou que ele foi enviado por Deus. E aí Jesus fala: quem não nascer de novo não pode ver o reino. E aí Nicodemos fala: tá, mas como que eu vou nascer de novo se eu sou velho? Eu vou entrar de novo na minha mãe e depois sair? Jesus falou: não. Você tem que nascer da água e do Espírito. Olha, um nível mais profundo agora. Não é só mais confessar. Agora você tem que nascer de novo da água e do Espírito. E aí sim, você não somente você vai ver o reino, mas você vai entrar nele e participar. Não somente você vai ver as pessoas vivendo o que eu tenho para elas. Não somente você vai ver as pessoas vivendo os milagres e maravilhas. Mas eu vou usar você. Eu vou levantar você. Eu vou capacitar você para que você seja coparticipante. Para que você e eu sejamos co-herdeiros com Cristo. Uau! E para mim é muito forte isso. Porque o Senhor tem falado nessa casa aqui, ó, nessas 2 últimas semanas sobre profundidade. E Ele quer profundidade da igreja. Ele quer profundidade na minha vida, na sua vida, na nossa família.
Porque olha o caos que está acontecendo. É algo para que nós começamos a se encher dele e se render a ele, deixar ser regenerado pelo Espírito Santo. É um novo nascimento que ele quer para nós. É a nova natureza, a natureza de Cristo reinando na minha vida e reinando na sua. Que mesmo apesar do caos, mesmo apesar das tribulações, das coisas ruins, dos problemas que o pecado trouxe à humanidade, a gente vai ter a certeza que a paz excede todo o entendimento, porque você está firmado nele, porque ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador, ele é o seu Redentor, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ele está no domínio de todas as coisas. Colossenses no capítulo 1 fala sobre que Cristo é o Deus invisível, a imagem do Deus invisível. Cristo é. Colossenses no capítulo 1, a partir do verso 15. Cristo é a imagem do Deus invisível. E quando a gente nasce para Ele de novo, quando nós nos entregamos para Ele, a gente vai viver. E o Espírito Santo faz em mim, faz em você, faz na sua casa, na sua família. O regenerar, a purificação, um novo nascimento. Você que é mãe, você que é pai, que já presenciou um nascimento, você sabe que um bebê ele é totalmente vulnerável. Não é verdade? Um bebê, quando ele nasce, ele depende totalmente de um cuidador. De alguém que proteja, que ensine ele. E aí, ao passar do tempo, aquela criança, ela vai se tornando o quê? Madura. Ela vai crescendo. E esse novo nascimento é isso. Nós nascemos do pecado. Mas através do sacrifício santo de Jesus na cruz, através da obra de Cristo consumada naquela cruz, e ao terceiro dia Ele ressuscitou para dar para mim e dar para você uma nova vida, uma nova natureza, uma nova forma de andar pelo mundo. É esse novo nascimento que vai fazer a gente desfrutar da gloriosa volta de Jesus. E muitas vezes quando eu falo a volta de Jesus, sabe aquele anseio? Sabe quando você tem saudade de uma pessoa que você não vê há muito tempo? É isso que eu sinto quando eu penso na volta de Jesus. E eu falo, eu quero que Ele volte logo, eu quero que Ele volte logo, porque eu estou cansado, todos nós estamos cansados de tanto problema, de tanta violência, de tanta coisa ruim que tem acontecido no mundo. Só que a volta dele, tudo isso que está acontecendo, é o preparatório para a volta de Cristo. É os sinais que os discípulos pediram para Jesus. Senhor, quando nós vamos saber que o Senhor está voltando? Jesus falou, quando vier reino contra reino, pais contra filhos, haverá pessoas se esfriando. Quantas pessoas você não conhece que se afastaram de Jesus? Me fala quantas pessoas você conhece que se afastaram da igreja? É o cumprimento da palavra. E aí, você fala, tá, Ellen, então eu vou deixar acontecer. A gente não pode deixar isso acontecer. Porque as pessoas precisam ver esse novo nascimento em mim e em você. E ela vê que vale a pena a gente buscar a santidade, que vale a pena a gente ser fiel a Deus, que vale a pena a gente temer ao Senhor e não fazer e ser influenciado por uma cultura, um sistema demoníaco que está estabelecido sobre o mundo. Nós precisamos ser a diferença. Nós precisamos ser a luz.
E assim nós vamos transbordar, como nós cantamos aqui. Encha-me. A gente vai se encher dele para quê? Para transbordar, para transferir para outras pessoas. Para trazer esperança no mundo de caos. Para trazer generosidade aonde há escassez. Para trazer cura onde há doença. A igreja é a resposta que Pindamonhangaba precisa. A igreja é a resposta que a humanidade precisa. E eu falo igreja, não é essas paredes. É eu e você juntos, unidos, em um só pensamento, em um só espírito, em um só corpo. E aí, a Bíblia falando aqui, Jesus trazendo essa profundidade para Nicodemos. E Jesus falando, agora você não vai ter que somente confessar. Você vai ter que nascer da água. E a água, ela está aqui relacionada ao batismo. O batismo nas águas. Algumas pessoas aqui eu sei que são batizadas nas águas. Mas eu quero mostrar para você aqui que não é só porque eu e você, a gente pode ser batizado nas águas, que a gente vai ser salvo, que a gente vai entrar no reino de Deus. Não. O batismo, essa imersão, é uma imersão. O batismo significa, na linguagem original, eu não vou lembrar se é no grego, eu não vou lembrar agora. Mas o batismo, ele vai significar imersão. Imergir é quando a gente se aprofunda completamente debaixo da água. Sim ou não? Sim? E aí, quando a pessoa ela fica totalmente submersa na água, ela está indo para onde? Para a profundeza daquela água. E aí, esse batismo, esse novo nascimento que a Bíblia está falando, que é da água, está falando sobre um profundo arrependimento da velha natureza. Um profundo arrependimento do domínio, do desejo da nossa carne. Um profundo arrependimento que nos aprisiona, que nos deixou nas trevas. Esse é o novo nascimento. O batismo aqui não está falando que você vai ser batizado e você vai ser salvo. O batismo não é para salvação. O batismo, ele não salva. Mas o batismo, ela é a demonstração pública da sua salvação. Quando eu e você, a gente decide batizar nas águas, nós estamos falando, eu fui salvo, e por isso eu quero estabelecer uma aliança eterna com o meu Senhor, com o meu Kyrios, com o dono absoluto da minha vida, Jesus Cristo. O batismo é essa nova aliança que nós estamos formando com Cristo. O batismo simboliza um casamento com Ele. O batismo nas águas significa um governo de aliança. E algumas semanas o pastor pregou sobre aliança, sobre aliança. Que Deus, ele quer estabelecer uma aliança conosco. E aí, quando a gente nasce das águas, nós estamos demonstrando publicamente a nossa salvação. E um compromisso, uma aliança de compromisso com a obra consumada de Cristo na cruz. E aí ele vai mais além falando, além das águas você precisa o quê? Nascer do Espírito. E olha só que eu fui fazer um estudo sobre o Espírito. E quando eu fui estudar, a lei da reprodução, ela é segundo humanamente, né? Pra gente reproduzir, pra gente procriar, precisa do quê?
que a gente precisa? De um do sexo feminino, um do sexo masculino, da mesma espécie. Certo? Sim ou não, gente? Que medo, parece que eu tô falando grego aqui. Pra gente procriar, pra gente reproduzir, nós precisamos fazer, né? Do sexo masculino e feminino da mesma espécie. E aí eu estudando sobre o espírito, nós só podemos reproduzir o que nós somos. E aí a Bíblia vai dizer que no verso 6, deixa eu ver onde que tá. Filipenses no capítulo 4. No capítulo 3, perdão. Filipenses no capítulo 3, no verso 6, lá vai falar: quem nasce do espírito é espírito e quem nasce da carne é carne. Aí você fala: nossa, isso eu já sabia. Só que, lembra que Jesus falou: para você nascer de novo, você precisa nascer também do Espírito. Então nós precisamos mortificar a carne, para que haja vida no Espírito. Porque senão tudo que você for reproduzir, vai ser pelo cumprimento da lei. Lá do início que eu falei. Não vai ser pelo que o Senhor já fez, pela obra consumada de Jesus. E uma vida vivida no Espírito é uma vida que é nascida e ela é nutrida. Ela é desenvolvida, ela é amadurecida pelo Espírito Santo. Uma vida pelo Espírito é uma vida ao qual Ele governa a minha vida. Eu não tomo nenhuma decisão se eu não falar com Ele primeiro. Qualquer atitude que eu vou levar, que eu vou fazer, qualquer tipo de relacionamento que eu vou estabelecer na minha vida, Ele governa, Ele me direciona. E aí sim, quando isso acontece, quando a gente entrega de corpo, alma e espírito a nossa vida a Ele, ao Senhor Jesus, nós não vamos somente ver, mas nós vamos entrar no reino. E aqui, como eu falei da profundidade, aqui já não é mais na esfera natural, mas na esfera espiritual, a qual nós nos tornamos embaixadores de Cristo, a qual você tem uma comissão a fazer, como foi ministrado na semana passada. Você tem uma missão aqui na terra. Você tem um propósito aqui de transferir tudo aquilo que o Senhor tem feito em você. E essa nova vida é uma vida de liberdade. Essa nova vida no Espírito é uma vida ao qual a gente não se sente preso a nenhum tipo de sentimento. Não é o ódio que domina mais a nossa vida. Não é o orgulho, não é o rancor, não é mais a soberba que domina a nossa vida. Não é uma vida ao qual há inveja dentro de nós, há egoísmo dentro de nós. A vida do Espírito é uma vida livre, de liberdade, ao qual nós temos domínio sobre as coisas. Nós temos autoridade sobre as coisas, porque Ele nos deu autoridade. Essa é uma vida no Espírito. E aí a Bíblia fala em Gálatas, no capítulo 5, no primeiro verso, a Bíblia diz: e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não para que a gente viva mais uma vida de escravidão, uma vida que a nossa carne domina, a nossa emoção domina a nossa vida. Não é a opinião do outro que domina a nossa vida. Não, porque nós somos livres. Nós fomos libertos de algo. Do domínio do pecado, do domínio das trevas, dessa natureza antiga.
Abre em Filipenses, no capítulo 3, 20, para a gente terminar. Paulo, ele sabendo de tudo isso, ele falando para todo mundo como ele era. E aqui eu coloco Paulo como a referência que eu falei, tanto de Nicodemos e como Paulo, de uma pessoa que era profundamente conhecedor da Bíblia, conhecedor da palavra, conhecedor da lei. E aí, quando Paulo ele se dá conta de tudo aquilo que ele viveu, que não tinha a ver com Cristo, alguns versos anteriores a esse, ele vai falar: tudo isso eu considero como esterco. Tudo isso foi inútil para mim. Eu fui pesquisar no original e deixa eu ver se eu anotei a palavra aqui. O esterco, não anotei. O esterco, ele significa algo que deve ser jogado fora. O que é o esterco? É fezes de animal, não é? Deixa eu achar Filipenses aqui. Está aqui na minha Bíblia. O esterco no original é... Eu não sei falar grego, tá, gente? Nem hebraico. É Skaibalon. SkYbalon. Skaibalon, alguma coisa assim. E essa no original grego significa algo que o corpo rejeita. E quando Paulo está falando tudo que eu já pratiquei, toda a minha vida devocional a Deus, tudo que eu já fiz por Deus, pela lei, tudo que eu já fiz, eu considero algo como esterco. Eu quero rejeitar tudo isso. Por quê? O supremo conhecimento de Cristo, para mim, é o que vai prevalecer a partir de hoje. Esse novo nascimento de Paulo, como eu falei, quando ele vai no caminho para Damasco e ele tem esse encontro com Jesus, ele começa a viver esse novo nascimento na água e no Espírito. Ele começa a viver uma vida cristã mais e mais e mais e mais profunda. Que ele começa a transbordar, que ele começa a transferir tudo aquilo que o Senhor tem dado para ele. E 70% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Ele conseguiu ou não conseguiu fazer uma história e transferir algo que o Senhor deu para ele? Tanto é que nós estamos falando sobre ele. Estamos lendo uma experiência que ele teve. E que serve para os dias de hoje, depois de 2000 anos depois. E aí a Bíblia diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Na minha versão, a Bíblia vai falar a nossa cidadania. Esse é o novo nascimento. A sua cidadania, a sua identidade não é mais terrena. A sua identidade não é uma natureza adâmica mais. A sua nova natureza é a natureza de Cristo. Uma natureza santa, uma natureza justa, uma natureza ao qual Ele, somente Ele governa. E aí você não somente vai ser governado agora pelas coisas terrenas, mas você vai ser governado agora pelo céu. Porque a sua cidadania está no céu. E aí é o que a gente aguarda, o que nós esperamos. É a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o novo nascimento, ao qual nós nos aliançamos com Jesus, através do batismo, através de uma vida devocional totalmente dedicada a Ele. Ao qual o pecado não governa mais. Não é a minha razão que prevalece. É a vontade dEle.
E eu quero que você se coloque de pé.